Bom, enquanto o pessoal vai chegando, só fazer uma breve apresentação, a grande maioria já me conhece, mas para aqueles que não me conhecem ainda, então meu nome é Renata Senhorinha, sou natural aqui de Belo Horizonte, casada, formada em administração de empresas e gestão financeira, especialista em gestão de pessoas, gestão social, políticas públicas, direitos e ciência da religião, né? Atuo como pastoralista na região episcopal Nossa Senhora da Esperança, no setor de social e político e agora também ambiental, né? E estou como coordenadora arquidiocesana da Pastoral do Dízimo de algum tempo, há uns 3 anos, né? E hoje vamos falar aí como falar sobre o dízimo pelas redes digitais nas paróquias, né? Nesse tempo aí de isolamento social, para nós é desafiante todos os setores pastorais, então a gente vai tentar conversar um pouquinho aí sobre essas questões, né? Aguardo também a interação de vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou aberta a tentar resolver aí e dar uma resposta para esses questionamentos, né? Então acho que a gente pode começar com algumas perguntas que a Janaína me enviou, que são alguns questionamentos que estão surgindo muito aí pelas paróquias nesse período de distanciamento, de isolamento social, né? Então eu vou tentar responder essas perguntas primeiro e depois a gente abre aí para a pergunta de todos que estão participando ao vivo. Pode ser? Combinados? Bom, então a primeira pergunta que ela me mandou é: diante da situação em que vivemos, coronavírus, isolamento social, socialmente e economicamente, as paróquias devem fazer uma campanha para a conscientização do dízimo? A sensibilização sobre o dízimo é um processo permanente, contínuo, pois entendemos que a adesão ao dízimo se dá através da participação do fiel no processo de evangelização, na corresponsabilidade de cada fiel com a missão da igreja, a igreja enquanto instituição, igreja todos nós, né? Então é um compromisso de fé. Com o isolamento social, nos vemos obrigados a utilizar estratégias jamais imaginadas. E isso é bom, porque nos tira do comodismo e permite que a evangelização dê passos, né? Mas exige redobrada atenção sobre as orientações pastorais, principalmente sobre o documento 106, que é o documento da CNBB, Dízimo nas Comunidades de Fé, que é esse documento aqui. Né? Não sei se todos conhecem, mas quem não conhece, é bom conhecer, né? O dizimista, nesse cenário em que vivemos, é um ator muito importante, pois pelas mãos deles, né, muita coisa se torna realizável nas nossas paróquias. É possível manter as estruturas funcionando. O que não cabe, nem agora, nem nunca, é enfatizar o dízimo como captação de recursos. Pois embora a contribuição de cada dizimista, né, seja materializada no dinheiro, através de dinheiro, o dízimo é uma experiência de fé, de relacionamento com Deus, com a comunidade. Veja bem, eu participo da comunidade. Logo, eu quero ver as estruturas funcionando, a evangelização acontecendo, a catequese, né, as missões, as igrejas trabalhando em prol dos menos favorecidos, né, acolhendo os necessitados. Por isso contribuo. Então, por isso sou dizimista. Então, é uma adesão participativa, né? Eu faço parte, por isso sou dizimista. Não faz sentido ser dizimista sem ser participante, né? É como uma grande família. Nós somos a família, a igreja, e cada um tem o seu papel. O dizimista é aquele que provê, né, para a comunidade de fé. Então, cabe ou não continuar aí a conscientização nesse período? Sim, cabe sempre conscientizar sobre a nossa pertença à comunidade de fé. Porém, existem maneiras e maneiras da gente fazer isso. E isso é que é o mais importante.
Bom, a segunda perguntinha que ela me mandou é: em tempos de transmissões de missas online, temos visto muitos padres gravando vídeos sugerindo que o dízimo seja depositado. Há pessoas que criticam essa iniciativa por parecer agressivo. Qual a sua opinião? Bom, em relação a essa pergunta, precisamos ter uma clareza. Então vamos por partes, né? É necessária uma comunicação assertiva nesse momento. Pensemos nas nossas missas, lá nas comunidades, no dia a dia, sem o problema do coronavírus, né? Muitas vezes, pressionados por uma realidade financeira adversa e pelo dever de cuidar dos bens da igreja, nossos ministros ordenados acabam assumindo algumas posturas que atropelam a liturgia e o sentido das celebrações. Olha, não estou dizendo isso, fique claro, hein, gente? Não estou dizendo isso para condenar ninguém, mas enfatizar que, às vezes, na intenção da gente acertar, a gente acaba gerando uma mensagem que causa certo desconforto. Então, quantas vezes estamos lá nas nossas celebrações, nas missas, nas nossas comunidades, e de repente, no final da celebração, vem aqueles recadinhos assim: a rifa, comprem a rifa tal, participem do show de prêmios, vamos participar, compre aí um convite, um ingresso para a festa tal, né? E várias outras divulgações com a finalidade de captar recursos. Vira uma propaganda só, né? E isso não causa, às vezes, desconforto? Causa. Mas eu não estou aqui condenando, hein? Não é polêmica, Janaína, não é polêmica. Estou só dizendo que, às vezes, a gente usa esses espaços para também captar os recursos. E aí a gente tem que tomar um cuidado para não fazer isso também com o dízimo, né? Não podemos deixar que isso aconteça. Não é captação de recursos, né? E nas missas virtualmente também não é diferente, né? A gente tem que sensibilizar para a pertença. Se eu participo, se eu sou igreja, eu também vou contribuir de alguma forma. Eu não posso só usufruir, né? Eu também tenho que dar a minha parte, né? A partilha, né? Então, a gente tem que tomar um cuidadozinho aí. A liturgia, ela não pode ser ferida nunca. Nem nas missas normais, nem nas transmitidas, né? Como nosso amigo Daniel disse ontem, a gente não tem que ficar plantando bananeira e fazendo malabarismos, né? É preciso uma comunicação contextualizada e assertiva, né? Entendo que nossas paróquias muitas vezes utilizam o espaço das missas para promover a sensibilização dizimal. Isso não é de tudo ruim, né? A gente tem que ter cuidado como a gente faz isso, né? Algumas coisas cabem, outras nem tanto. É necessário o bom senso. Então, por exemplo, quando os próprios textos da liturgia, né, abordam a partilha, é uma ótima oportunidade para a gente explorar o tema. Quando sugerimos que no segundo domingo do mês reze-se em ação de graças pelos dizimistas, uma prece, uma oração, não estamos ferindo a liturgia. Ou quando ao término da celebração levamos alguma mensagem, canto, criatividade que não ultrapasse 1 minuto, nada além disso, não estamos ferindo a liturgia, né? E quanto aos vídeos gravados, né? E Daniel comentou: achei ótimo, sempre é tempo oportuno de conscientizar sobre o dízimo, mas tem maneiras e maneiras. Isso aí, Daniel. Sempre é tempo oportuno, mas tem maneiras e maneiras de passar o recado, né? E quanto aos vídeos gravados? Olha, gente, vou falar com vocês. Tenho visto muitas coisas interessantes por aí, sim, né? Tem padres, inclusive, que estão de parabéns, estão bem contextualizados com a evangelização dizimal, né? Como eu disse lá no início, é importante sensibilizar as pessoas para uma correta interpretação do dízimo, afastando a ideia de mera captação de recursos.
Não basta informar a conta e pedir o depósito, ou a transferência, o DOC, o TED, entende? É bom contextualizar, né? Para reduzir então a possibilidade de erro de interpretação. Bom, a Janaína falou ali, ó, Renata, sendo assim, você orienta que as equipes de PASCONs gravem com seus párocos o recado para aqueles que queiram depositar? Sim, pode até ser gravado, mas um recado que realmente leve à evangelização, que transmita o sentido do dízimo e não simplesmente falar, gente, agora todo mundo vamos depositar na conta bancária tal, né? A gente precisa levar a mensagem da importância de ser dizimista, né? A conta bancária, o número para transferência é consequência disso, né? Não precisamos ficar presos a isso, né? Então, a utilização de recursos audiovisuais para isso não é para conscientização em geral, não é uma ferramenta nova para a pastoral do dízimo. Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, há pelo menos uns 4 anos, nós possuímos canais ativos pelas redes virtuais, com vídeos, cartazes, textos, materiais diversos circulando por aí, né? Então não é nem preciso inventar muito, não precisa inventar a roda. Existem muitos conteúdos bons que podem ser aproveitados e inclusive aperfeiçoados para essa conscientização, né? Então a conscientização ela vem acontecendo há tempos pelas redes. Talvez agora ela tenha chamado mais atenção por ser realmente um momento inusitado e que requer de nós um envolvimento até maior com esses meios, né? No que tange a informação sobre a conta bancária, é um dado importante. Então a Edith perguntou aí, ó, como conscientizar, né? Como acertar nessa conscientização, né? Então, no que tange a informação sobre a conta bancária, é um dado importante porque temos de alguma forma fazer chegar aos nossos dizimistas esse dado, né? Estamos em isolamento social, eles precisam ser informados de alguma maneira sobre as alternativas para a contribuição, né? E para que essa contribuição também chegue até as paróquias. Então eu tenho certeza que se eles forem informados quanto a isso, de alguma maneira, eles mesmos não vão se sentir ofendidos, até mesmo porque temos que prezar pela segurança deles, que a maioria é idosa, né? A maioria é idosa, então a gente tem que prezar também nesse momento um outro recurso que a gente está esquecendo, que é o recurso do endomarketing, né? O que é o endomarketing? Seria a comunicação interna, comunicação também direta com os nossos dizimistas. Por isso é tão importante as nossas paróquias terem o cadastro dos seus dizimistas, para fazer esse contato. A Janaína falou, ó, se a gravação soar um pouco agressiva, pode acontecer do padre ser visto como igual aos nossos irmãos de igrejas neopentecostais, quando o dinheiro vem em primeiro lugar, né? Como evitar isso? Então, se eu falo com as pessoas de conscientização, se eu falo de como eu uso esse valor do dízimo, se eu falo a finalidade, as dimensões, antes de falar para que deem o dízimo, né, eu estou fazendo uma comunicação mais assertiva, né? É diferente de você simplesmente falar assim, olha gente, depositem seus dízimos e ofertas pela conta da sua paróquia. Então é a corresponsabilidade do fiel, né? Então, voltando aí os nossos dizimistas, seria então interessante a gente pensar aí no endomarketing, que é o contato também direto com o dizimista, né? E o dizimista, a pessoa que já recebeu, digamos assim, já se conscientizou, ou melhor, se sensibilizou a ser dizimista, né? Ela não vai se sentir ofendida de receber um contato, ou uma mensagem, ou um pequeno vídeo falando das maneiras que ela vai devolver o seu dízimo. Pelo contrário. Mas vejam bem, deixemos claro, estou dizendo aqui de comunicar, não cobrar. Nada de ligar para os outros e falar assim, olha, vocês têm que dar o seu dízimo, você é dizimista,
Aí você deposita na conta tal. Aí seria uma comunicação agressiva, né? A gente precisa informar os meios através de uma mensagem bonita, de fraternidade e de partilha. Ei, Soledade, boa noite. José Eustáquio, boa noite. E tantos outros, boa noite aí, né? Bom, tem mais uma pergunta lá. Até para aqueles que têm somente conta salário, pedir a um filho para fazer o depósito, eu acho interessante. Sim, a gente tem N formas. Eu acho que cabe a cada paróquia, que também tem a sua pastoral do dízimo, né? Fazer o quê? Criar suas próprias estratégias. O importante é que não vai fazer a cobrança, né? A cobrança aí não. Aí saiu totalmente da nossa proposta pastoral. Não é por aí. Até mesmo porque a gente tem que... O dizimista, ele escolhe ser dizimista, né? É uma opção, né? Então a gente também tem que preservar esse direito de querer ou não, né? Ser dizimista, né? Bom, alguns dizimistas podem alegar não saber fazer depósito, transferência via aplicativo. No comunicado, podemos pedir para eles solicitarem apoio de filhos ou netos? Sim, eu creio que não, mas eu acho que isso a gente tem que fazer um comunicado talvez direto para o dizimista mesmo. Porque se a gente põe isso muito abrangente, né, às vezes nas redes sociais, aqueles mal intencionados podem levar assim, tá pedindo até para os velhinhos, né, para usarem os netos, os filhos, né, então olha como só pensa em dinheiro. Então precisa sempre de uma mensagem bem contextualizada, enfatizando a fraternidade e a partilha acima da materialização do dinheiro. Bom, outra pergunta, Janaína está fazendo ali. Sabemos que em breve o país poderá estar em recessão econômica. Você acha que é preciso a paróquia esperar passar mais alguns dias, esperar as coisas ficarem mais claras para falar do dízimo? Não, se a mensagem é uma mensagem fraterna, ok. Uma mensagem de evangelização, ok. Agora, se é uma mensagem agressiva, só com o intuito de manter, digamos assim, as coisas funcionando, mas não está com um olhar sobre a evangelização, cuidado. Aí a gente pode estar dando um tiro no pé, né? Pode ser um tiro no pé. Uma outra perguntinha aqui, o que a pastoral da comunicação pode fazer para ajudar na conscientização sobre o dízimo, né? Bom, a pastoral da comunicação pode fazer muito, muito, muito. Um dos pilares de atuação da pastoral do dízimo é a pastoral de conjunto. Somos todos uma igreja só, né? E a pastoral da comunicação, com seus recursos técnicos e humanos, podem nos ajudar e ajudar muito e contribuir muito para que a mensagem chegue até os nossos dizimistas, chegue até os nossos fiéis de maneira assertiva, né? Principalmente nos ajudando, reproduzindo conteúdos de boa qualidade, que agreguem, né? Sensibilizando sobre o dízimo realmente, como também na elaboração de novos modelos para atingir públicos nos quais ainda não chegamos, né? Recentemente, aí só partilhando uma experiência, a Pascom de uma das nossas paróquias aqui da Rense, com a nossa ajuda, produziu um vídeo bastante interessante com esclarecimentos muito oportunos. Esse vídeo foi utilizado na campanha do mês de novembro no ano passado, né? E ficou muito bacana e eu tenho até inclusive usado esse vídeo em outros momentos para levar a conscientização. Então foi uma maneira que a Pascom da paróquia ajudou toda a comunidade de fé a entender um pouquinho sobre o dízimo, mostrando também a sua realidade paroquial. Isso é muito bacana. Então eu conto com vocês, né? Porque falar de dízimo não é falar de dinheiro, né? A pessoa é o centro da nossa atenção. O importante é a pessoa e o lugar que a pessoa ocupa, participando ativamente da comunidade. E nesse momento sabemos das dificuldades de sustentação de nossas paróquias, de nossas estruturas e precisamos da ajuda de todos para prosseguir. Porém, sem permitir que a mensagem seja deturpada. Então, por isso, Pascom, precisamos muito de vocês, né? De braços dados, de mãos unidas aí para levar realmente a mensagem da corresponsabilidade.
e não da captação de recursos. Né? A Luciana está falando aí, Renata, desculpe-me, poderia voltar um pouquinho sobre direito de ser ou não dizimista? Não seria um dever do cristão? Sim, boa colocação. O dízimo, né, é uma experiência de fé que surgiu lá desde dos nossos patriarcas, né, e é bíblico. No entanto, Deus não nos obriga a nada. Existe o livre-arbítrio. E a mensagem, ela cai no coração de cada um a seu tempo. Então a gente não deve obrigar ninguém a ser dizimista, mas sensibilizá-lo a essa consciência de que todos nós somos corresponsáveis, de que todos nós devemos partilhar o que temos e o que somos. Né? Então é nesse sentido é que eu falo de direito de ser ou não dizimista. Então ele tem o direito da escolha. Né? Como batizados, assumimos, né, a missão de seguir a Cristo. Né? Mas nesse percurso, as escolhas também são nossas. Né? Então cabe a gente, cabe nós evangelizadores, sensibilizar as pessoas para que essa sementinha, né, germine, mas não obrigá-la. Então por isso eu falo da cobrança. Né? Renata, como chegar aos párocos essa responsabilidade de falar do dízimo? Todos eles têm consciência disso? Bom, também é um processo. Costumo dizer que da mesma maneira que nós, leigos, passamos por um processo de conversão, de conscientização, os nossos párocos também, os nossos padres também. Né? Não os condenemos por isso, é um processo. Né? Então, muitos deles já aderiram à proposta do dízimo. Outros têm tantas dúvidas quanto nós leigos. Né? Então também cabe a nós evangelizadores que já compreendemos, né, essa dimensão que é a participação do dízimo, levá-los a refletir e tomar consciência, né, da importância de ser dizimista, de partilhar, né, com toda a igreja um pouco de si. Né? Então, tenhamos paciência e perseverança. Eles também têm passado por processos formativos, por acompanhado o trabalho da Pastoral do Dízimo em toda a arquidiocese. E hoje eu vejo com muita alegria esse caminhar. Né? E quiçá, em breve, todos não estejamos aí todos falando sobre o dízimo com mais amor e com mais responsabilidade. Talvez esse momento também seja oportuno para esse despertar, né? Despertar de entender que a gente, para ser igreja, a gente precisa de todos os recursos, sejam humanos e materiais, para também levar a evangelização à frente. Então, o dizimista se torna muito importante nesse sentido. Né? Entendeu então, Luciana? Respondi sua pergunta? Bom, Pedro, neste momento estão aparecendo diversas publicações sobre o dízimo, coisa que antes não era visto. A aparição destes representa desespero das igrejas em estar arrecadando? Não? Pois é. O que a gente pode dizer disso? Igual eu falei, não é uma novidade usar essas ferramentas virtuais para conscientizar sobre o dízimo. Né? No entanto, toda mensagem exaustiva, né, ela desgasta. Então, falar sobre dízimo são recadinhos. É uma coisa que vai caindo no coração aos poucos. Né? Uma imagem, uma frase, pequenos recados. Ficar falando a mesma coisa toda hora, desgasta. Tá? Então, a gente precisa de sutileza e bom senso. Tá? Então, é essa minha dica, sutileza e bom senso, sempre com o olhar voltado para a evangelização. Né? Entendido? Bom, mais alguma pergunta nesse sentido antes da gente passar para a próxima questão? Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui para mim não passar. Bom, a Janaína, Renata, há uma sintonia entre as paróquias sobre o entendimento da importância do dízimo? Às vezes parece que cada paróquia quer apenas cuidar do seu.
a grande maioria já tem entendido o dízimo, mas ainda também é um processo até em nível paroquial, né? O dízimo, primeiramente, ele é realmente paroquial, é para cuidado da comunidade, né? Só que ele também tem uma dimensão mais ampla, que ele vai tomar conta das outras instâncias também. Parte do dízimo vai para a arquidiocese, né? E essa parte que vai para a arquidiocese vai manter diversas estruturas, diversas instâncias, inclusive algumas ações sociais arquidiocesanas. Então falta ainda o conhecimento dessa dimensão. É necessário muitas vezes uma paróquia ajudar a outra, o que a gente chama de paróquias irmãs. Se eu tenho um dízimo que me autossustenta, né, em nível paroquial, o que me impede de ajudar a outra paróquia que tem dificuldade? Então a gente ainda precisa desenvolver um pouco mais esse sentido de solidariedade entre as paróquias, né? Foi uma boa colocação aqui da Janaína. Bom, o João está falando aí ótimo conteúdo, com essa live sendo gerado nesta live. Depois podemos utilizar algumas informações apresentadas aqui para trabalhos com conscientização nas paróquias? Sim, sim. Estamos aí à disposição. Essa questão sobre o dever ou não do cristão em ser dizimista. Sim. E existe, igual eu disse lá no início, são muitos os materiais que nós temos aqui na Arquidiocese que podem ser reproduzidos nesse momento, né? E que vai nos ajudar muito nessa conscientização para que não fique uma comunicação agressiva, né? A Janaína fala, existe uma articulação ou uma proposta de articulação em nível de forania ou a conscientização sobre o dízimo acontece mesmo em nível paroquial? Bom, a gente tem toda uma estrutura arquidiocesana que ela busca primar principalmente para a formação, primeiramente, das nossas pastorais, sejam elas das paróquias, né? E depois também de todas as pessoas, de todos os fiéis. Então, aqui na região Esperança, nós temos uma equipe de articulação. Todas as foranias têm um representante. Essa equipe, ela conversa e a gente visita foranias e propõe também alguns encontros a nível regional, a nível forâneo, a nível paroquial e até a nível arquidiocesano, para que essa formação seja alinhada, para que a gente também trabalhe o dízimo nesse sentido. Primeiro, atender a sua paróquia, mas sem perder de vista também as urgências da paróquia vizinha, né? E em várias atividades, a gente vê essa parceria. Eu que trabalho, por exemplo, com o setor social e político, a gente tem os NAASPs, que são os núcleos de articulação da solidariedade, e muitas vezes, quando um NAASP não tem o recurso necessário, outro NAASP, ou seja, outra paróquia, né, vem nos subsidiar, vem ajudar, né, com o recurso e através do dízimo que a gente consegue isso. Então é muito bacana essa articulação e essa proposta, né? Renata, cada paróquia tem uma realidade, mas os pilares são os mesmos, né? Sim, cada paróquia tem uma realidade específica, a gente nunca pode perder a nossa paróquia do horizonte, né? Mas os pilares do dízimo são os mesmos, inclusive a gente tem 3 dimensões, que é sempre bom lembrar, né? Para onde vai o dízimo, o que a gente faz com o dízimo. Então a gente tem as 3 dimensões, que aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte a gente resumiu em 3 palavrinhas. Então o dízimo nos ajuda a celebrar. Então tudo que usamos para celebrar. Olha hoje a gente não está usando para celebrar, inclusive, as redes aí virtuais, né? Então tantos recursos midiáticos. Então o dízimo pode contribuir com isso também, né? E nas nossas igrejas, velas, altares, bancos, os templos, tudo que a gente usa para celebrar, para manter as estruturas eclesiais. A segunda dimensão, evangelizar, levar o anúncio. Então, todos os recursos que usamos para levar o anúncio é através do sustento do dízimo também, né? E a terceira e última, que para mim é uma das fundamentais, porque a própria palavra vem nos exortar a isso todos os dias, principalmente esse ano aí na campanha da fraternidade e diante também dessa pandemia e dessa crise toda, que é o partilhar, que é acudir aquele que precisa, acudir os mais necessitados, né? Nesse momento também as nossas paróquias, a gente sabe da dificuldade de gestão dos próprios recursos, mas também a gente precisa ter um olhar aberto para aqueles que estão passando por necessidade.
Mais uma perguntinha aí da Janaína. Renata, em uma paróquia, quais as principais atividades pastorais que devem ter o dízimo como subsídio? A catequese? Olha, como eu disse, dízimo é pastoral de conjunto. Dizimista estão em todas as pastorais. Então, todas as pastorais, mesmo que eu seja voluntária em qualquer uma delas, isso não me tira o direito de coparticipar como dizimista. Pelo contrário, isso só aumenta o meu direito em coparticipar, porque eu sou ativa e atuante na minha comunidade. Então, ele interessa a todos, da catequese infantil ao adulto. Mas na catequese infantil, de maneira especial, é uma oportunidade muito bacana para a gente trabalhar o dízimo, porque lá o coração das nossas crianças é uma terra fértil. Então, falar sobre a mensagem da partilha com as crianças é o melhor momento. E essa evangelização ela deve continuar também com a crisma, com a catequese de adultos, ela é permanente. Né? Como eu disse lá no início, cada um, a semente cai, mas só germina no coração ao seu tempo. Né? Então, é sempre importante a gente estar evangelizando sobre o dízimo nas diversas pastorais. Pensando aqui na catequese, gente, não é para virar para os meninos ficarem dando dinheiro, não é essa a intenção, senão depois vão falar assim, olha, ela mandou fazer a catequese dizimistas mirins para todos recolherem dinheiro. Não, voltemos de novo, não é o sentido de captação de recursos, mas o sentido de evangelização e que eu sou parte, membro ativo da igreja, para que quando essa criança esteja na sua fase adulta e receba lá o seu primeiro salário, ela tenha consciência de que se ela quer fazer parte do corpo da igreja, ela também tem que ajudar esse corpo a se manter e a caminhar. É nesse sentido que a gente deve trabalhar com a catequese infantil. Bom, tem mais uma perguntinha aqui, vamos lá. No roteiro de perguntas que a Janaína me passou, o seguinte questionamento. Se passarmos por um período de recessão econômica, a Arquidiocese de Belo Horizonte consegue ajudar as paróquias que mais precisam economicamente? Há subsídios para isso? Bom, a Arquidiocese, por meio de seus gestores e através de muito planejamento e orçamento, tem se esforçado e se preparado para essa situação, embora seja realmente uma situação delicada. Economicamente, todas as instâncias, todas as instituições passarão por situações delicadas, né, nesse momento de crise. O momento, então, é de cautela para todos nós. Faz-se necessário um esforço de todas as paróquias e instâncias, né, nesse sentido. Nós vamos precisar de um trabalho em conjunto, né? Talvez nunca tivéssemos feito um trabalho tão em conjunto como seja necessário neste momento. Então, existe o Fundo de Solidariedade, que é justamente uma reserva feita para o socorro das paróquias que possuem mais dificuldades. Como também esse fundo serve para outras iniciativas arquidiocesanas, né? Como é formado esse fundo? 10% de todas as entradas, né, principalmente dízimos e ofertas das paróquias, vão mensalmente para esse fundo, né? Através desse fundo também sobrevivem os vicariatos, as suas ações, as regiões episcopais, os vários projetos da Providence, que é a ação social arquidiocesana. Infelizmente, são poucos que sabem da importância desse fundo, né? E o cenário é difícil de se pensar. Mas o que eu posso deixar tranquilo aqui para vocês é que a Arquidiocese está fazendo também todos os esforços possíveis nesse sentido, né? Precisaremos aí de um esforço conjunto também para atravessar essa crise. Bom, vamos ver aqui mais alguns comentários. Então, a Lilian falou, olha, estamos trabalhando na catequese, na perseverança e crisma. Criamos o dízimo jovem, estávamos começando a trabalhar. A catequese fez um trabalho muito bonito com as crianças e a perseverança de conscientização. É bacana, Lília, nesse sentido mesmo. Padre Vanil, parabéns, Rense, por mais essa iniciativa, ajudando-nos a refletir temas pertinentes diante do contexto que estamos vivendo. Ok. Bom,
As ações sociais de uma paróquia, deixa eu achar aqui, gente, podem ficar inviáveis com a queda do dízimo? Olha, gente, nós temos que ter, como diz, jogo de cintura agora, né? A gente não pode deixar também as ações sociais em segundo plano, tá? É preciso planejamento, tá? Porque a gente sabe que vai surgir uma demanda talvez ainda maior das ações sociais, né? O que acontece? É uma avalanche, né? Cada fiel está sendo atingido também na sua vida pessoal. Então, eu que trabalho aí no setor social e político, que estou aí a serviço desse setor, tenho percebido que é urgente a necessidade de nos articularmos ainda mais para acudir as pessoas, né? E isso vai fazer também trazer uma demanda muito maior para as nossas paróquias. Então a gente vai precisar muito de planejamento de colocar a pessoa no centro das questões. Talvez seja necessário nesse momento parar com todas as nossas atividades extras, tipo obras, investimentos diversos em estrutura e focar mais no que é essencial. E essencial para nós cristãos é a vida humana. É lógico, temos que sobreviver diante da crise, né? Sobreviver às estruturas mínimas, mas não podemos deixar também que falte esse socorro, né? Então, podar as ações sociais não vejo que seria a melhor saída para essa crise. Pelo contrário, a gente deixaria de fazer o que nos é mais urgente, que é o cuidado com as pessoas, inclusive com os próprios dizimistas. Nós vamos ter que ter uma sensibilidade também, porque tenho certeza que talvez muitos deles vão sair muito prejudicados diante dessa crise, né? E talvez precisam também da nossa ajuda, né? Então, nesse sentido, não vamos diminuir. Eu peço a Deus que nos dê forças para que as nossas ações sociais prossigam de alguma forma e que a gente também acalente o coração de muitos. Bom, aí a Mirlândia falou, olha, não são de todas as receitas, dízimo, doações espontâneas, receitas de aluguéis, missas e ofícios religiosos e outras receitas. Só não entra aí nessas 10% as doações com fins específicos, né? Então, essas doações com fins específicos, aí não vai os 10% para lá. Mas as demais, que são as entradas, em geral, aí são recolhidos 10%. Oi, Dom Joaquim! Discípula de Jesus, então a gente tenta, vamos continuar aí no caminho, firmes e fortes. Bom, em uma situação como a atual, em que o país caminha em incertezas, como pode haver solidariedade? Uma paróquia que possui uma boa receita no dízimo poderia ajudar aquelas que dificilmente vão conseguir doações pelo dízimo? Existe essa perspectiva? Sim, então a primeira forma é através do próprio Fundo de Solidariedade, porque uma paróquia contribuindo lá para o fundo, automaticamente, né, esse valor depois pode ser revertido para as paróquias com necessidade. E aí também cabe de uma percepção nossa enquanto evangelizadores e evangelizadoras, como agentes da pastoral do dízimo, como agentes das diversas pastorais, dos conselhos administrativos das nossas paróquias, né? Aquela sensibilidade de perceber que a paróquia vizinha tem uma certa dificuldade e que a gente pode contribuir, talvez até mesmo na ação social daquela paróquia, né? Então a gente precisa mais do que nunca de uma rede de articulação entre nós, né? É preciso darmos realmente as mãos. Solidariedade é o que não falta ao povo, né? Ao povo brasileiro. A gente é cabeça dura para muita coisa, mas sempre que a gente precisa de ajuda, né, a gente percebe que o povo está apto a ajudar-nos. O povo está sempre disponível. Tanto que às vezes a gente sustenta várias outras obras que nem são as nossas obras, né, internas só das nossas comunidades, mas várias outras obras, né, por aí pelo Brasil afora. Então eu tenho certeza que se o povo souber que há determinada necessidade, ele contribui. Somos um povo solidário e caridoso, né? Cabe aos nossos conselhos administrativos também, os nossos conselhos pastorais, efetuarem um bom diálogo, né? Para que a gente consiga
fazer esse elo entre as paróquias, né? Essa solidariedade entre as paróquias que a gente chama de paróquias irmãs, um ajudar o outro. Aí a Janaína, cabeça dura, boa essa, verdade pura. É mesmo, muitas vezes somos cabeça dura para muita coisa, mas somos um povo solidário, um povo de bom coração. O mineiro em especial é um povo muito solícito, que está sempre junto e disposto a ajudar a quem precisar. Então vamos também cativar isso cada vez mais, a solidariedade conjunta, né, essa rede de articulação, para que possamos juntos sobreviver e atravessar essa crise, que se Deus quiser é só mais um período e que vai passar rápido com a oração de todos nós, com o nosso esforço, com a nossa esperança no Cristo ressuscitado. Os membros do conselho devem se sentir grandes sensibilizadores do dízimo? Sim, sim. Se eu sou um conselheiro, né, olha bem, minha responsabilidade ser conselheiro, ser a voz do povo, né, para as decisões. É essa a função do conselheiro. Eu represento a minha pastoral para as decisões. Então o conselheiro ele precisa conhecer bem as dimensões do dízimo para fazer um bom planejamento, né? Então o conselho administrativo ele precisa conhecer bem as dimensões do dízimo para definir prioridades e para que as prioridades não fiquem só no seu próprio sustento, mas que atinja todos os processos de evangelização, né? E os conselheiros pastorais, eles precisam também entender bem, ter a mensagem do dízimo bem gravada no coração, porque eles são os primeiros evangelizadores dentro da sua própria pastoral, né? Eles são os nossos olhos e ouvidos dentro da pastoral. Então, é através desses dois mecanismos que a paróquia consegue se arquitetar, consegue se mover, consegue planejar e realmente ter uma evangelização efetiva. Os coordenadores de outras pastorais também têm compromisso em conscientizar seus membros, deveriam ser os primeiros. Nós, da Pastoral do Dízimo, quando trabalhamos a sensibilização, né, o que a gente fala? Que primeiramente a gente precisa conscientizar os nossos, sensibilizar os nossos. Antes da gente falar para o outro lá fora ser dizimista, antes da gente falar para quem está lá no banco, sentadinho só na celebração ser dizimista, é necessário que nós, agentes de pastorais, tenhamos a consciência, né? Então a gente precisa dessa evangelização interna, né? Para o nosso corpo entender e a partir daí também ser um evangelizador, né? A partilha ela tem que ser entendida primeiramente entre nós. Se eu sou ministro, né? Se eu estou servindo lá no canto, se eu sou uma catequista, eu preciso ter essa consciência. Então o coordenador nem se fala, né? A gente precisa também que eles estejam engajados, mas torno a dizer, sabendo que é um processo e que cada pessoa está nesse processo na evangelização em um lugar e que a gente também tem que respeitar o lugar dessa pessoa. Os conselheiros administrativos compreendem de fato, ou deveriam, que o dízimo precisa ser colocado para ações pastorais, pois às vezes encontramos conselheiros administrativos que só pensam em dízimo para construir a igreja. Pois é, verdade. Então, como eu disse, é um processo e que a gente tem que ter muita até paciência nesse sentido também para respeitar esse tempo das pessoas. Porque o que a gente vê às vezes é uma necessidade muito grande de construir e falta um olhar na formação dos nossos agentes de pastoral, falta um olhar nas nossas ações de caridade, falta um olhar nas missões do anúncio, nos investimentos com a nossa própria casa em termos assim de melhorar a celebração litúrgica, trazendo formação para os nossos agentes. Então, são muitos ainda os desafios. Se os conselheiros administrativos têm uma visão melhor, né, das finalidades, das dimensões do dízimo, uma visão mais clara,
É possível fazer um planejamento que atenda com o braço mais aberto para a evangelização, né? Bom, a Luciana, certa vez perguntei ao padre sobre a arrecadação do dízimo, etc. Ele não gostou. Entendeu que eu estava querendo prestação de contas, mas eu entendo que é um direito nosso saber, né? E entender, né? Assim como quem não é membro do conselho. Uma pessoa que faz do menor ao maior valor tem o direito de saber? Ah, bom, você está falando aí da prestação de contas. Sim, sim. A prestação de contas é muito importante, não só para o dizimista, mas para toda a comunidade, né? Entendemos que a gente vive tempos difíceis e que às vezes essa prestação de contas ela não pode ser nem afixada no quadro com medo da gente receber aí a visita de alguém interesseiro, vamos falar assim, né? Mas a gente deve fazer sim a prestação de contas, principalmente mostrando o que foi adquirido ou feito com os dízimos arrecadados. Que seja em porcentagem, que seja de maneira ilustrativa, tá? Mas, por exemplo, esse mês ou esse trimestre, aplicamos na formação, aplicamos em ações sociais, essa ação, essa, enumerar mesmo quais foram as formas em que nós aplicamos os valores arrecadados. Isso é muito importante, traz transparência e fidelidade ao dizimista. Tá? A gente tem aquela consciência de que realmente o seu dízimo está sendo utilizado para o fim da evangelização. Tá? Então é muito importante a gente pensar assim na transparência e na prestação de contas. Bom, a Conceição, gostaria que você falasse um pouco sobre a teologia da retribuição e prosperidade, em vista que ainda é uma forma que muitos entendem sobre a partilha do dízimo. Pois é. É uma outra questão que confunde muito as pessoas, né? Não é porque eu sou dizimista que eu serei mais abençoado. Nem é porque eu não sou dizimista que eu vou ser amaldiçoado. Isso não tem nada a ver. Eu sou dizimista porque eu participo da minha comunidade e quero fazê-la crescer. Isso não tem nada a ver com a bênção, com as graças. As graças são dons de Deus e é dada para todos de maneira abundante, independente da pessoa ser ou não dizimista. Então não é porque eu dou meu dízimo que eu vou ter isso, aquilo, a mais do que o outro. O que a gente pode verificar é que a pessoa agradecida e que é dizimista, ela também consegue, por ela ter um coração aberto, perceber com maior nitidez as graças na sua vida. Isso é fato. Tenho certeza que se você perguntar para qualquer dizimista se ele é abençoado em ser dizimista, ele vai dizer que sim. Porque o desapego e a vontade de ajudar e ver as coisas crescer é feito de uma maneira de relacionar-se tão intimamente com Deus que isso se transforma numa grande graça em sua vida. Então, nesse sentido, sim, somos abençoados, mas não existe uma prosperidade só porque eu sou dizimista. Isso daí não podemos considerar como verdadeiro, né? Elisa, Renata, o dízimo de forma ideal não deveria sustentar toda a ação evangelizadora de uma paróquia? Talvez estejamos ainda longe disto, né? Verdade. Então, a gente deveria concentrar, né, todos os nossos esforços em sensibilizar as pessoas a serem dizimistas. Se todos fossem dizimistas, se a grande maioria fosse dizimista, não precisaríamos ficar inventando aí trampolins para captar recursos. Conseguiríamos, através da partilha e da solidariedade, resolver todos os nossos problemas de recursos materiais, né? Infelizmente, a gente ainda não chegou nesse nível de poder falar assim, a gente vive só do dízimo, mas eu tenho esperança de que corações convertidos um dia possam atingir essa meta aí, de nós sermos realmente uma igreja da partilha, da fraternidade, e não precisar ficar aí vendendo, promovendo eventos, promovendo coisas com o fim de arrecadação, mas que as nossas festas religiosas sejam realmente só para fins de confraternização, que os nossos momentos
de alegria nas comunidades sejam apenas para fim de confraternização e não desesperadamente para a captação de recursos, né? Então, quanto mais evangelizarmos sobre o dízimo, quanto mais sensibilizarmos os corações, mais próximo dessa meta de sermos a igreja da fraternidade nós estaremos. Outra coisa, conheço paróquias em BH, inclusive paróquia muito conhecida, onde lá na secretaria a pessoa do dízimo se acha um empresário. Ai, meu Jesus. Uma dificuldade imensa em ser flexível, em perceber que o dinheiro é da igreja para a igreja. Essa realidade acontece em muitas igrejas por si. Eu costumo dizer que essas coisas assim, Janaína, é só lá na Patagônia. Aqui não acontece, né? Infelizmente, às vezes as pessoas também querendo acertar, querendo fazer uma boa gestão, né, se tornam inflexíveis, né, e causam até dificuldades gerindo ali o dinheiro de uma forma muito, ou melhor, gerindo o dinheiro, né, com uma forma fria e não gerindo os recursos da comunidade, que é diferente, é uma visão diferente, né. Show, não sou mais abençoada porque sou dizimista. Isso mesmo, Cleo. Não sou mais abençoada porque sou dizimista. Sou abençoada porque tenho Deus no meu coração, tenho Jesus junto comigo e consigo ajudar os meus irmãos a evangelizar melhor. Não porque sou dizimista, tá? Então, a graça, a bênção, ela é gratuita para todos nós. Deus nos dá de graça, não é assim? Então, não é porque sou ou não dizimista que isso vai me trazer algo melhor ou pior, né? Mais alguma perguntinha? Ainda temos alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer a sua pergunta, só digitar aí. Agradeço já, tô vendo aí tem muitas pessoas aqui que são meus companheiros lá do Secretariado Arquidiocesano do Dízimo. Obrigado aí pela presença. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus amigos pastoralistas também, muito obrigado. Vou acompanhar aí as lives durante a semana, que tenho certeza vai trazer muita informação, muita coisa nova para todos nós. Ver se eu não passei nenhuma aqui, pergunta que não ficou. Bom, então a Janaína colocou ali, para finalizar, assisti a um filme chamado O Poço. Aqui indico a todos. E uma das mensagens que fica é que quem tem mais dinheiro possui mais benefícios. Será que essa fase de isolamento e de solidariedade vai nos fazer pensar diferente? Assim eu espero, né, Janaína, que a gente perceba, né, que nós precisamos construir realmente um mundo de mais fraternidade, de mais igualdade, onde não precisa cair as migalhas para sustentar muitos, né? E assim também nós, enquanto vida de igreja, precisamos sempre pensar uns nos outros, né? Sempre pensar que só somos importantes se os outros também estão conosco, né? Quando a gente fica isolado em casa, aí que a gente dá importância, né, do contato, do afago, do carinho, como é bom estar em comunidade, né? Quando eu participei, por exemplo, da missa, né, eu assisti à missa da minha comunidade essa semana, eu fiquei muito emocionada, porque a minha vontade era estar lá em comunidade, né, junto com todos. Então que esse momento também seja um momento oportuno para aprender muita coisa, principalmente quanto à fraternidade e à solidariedade. Nesse sentido, eu fiz uma reflexão essa semana para um grupo. O dizimista é aquele que vê, sente compaixão e cuida, né?
Então, a campanha da fraternidade desse ano, ela vem justamente de encontro com esse período que nós estamos sofrendo, né? E que faz de nós termos que ver, sentir compaixão e cuidar, né? Então, que nesse sentido também levemos para as nossas paróquias, para os nossos meios, para as nossas famílias, a importância desse cuidado uns com os outros, dessa fraternidade, dessa solidariedade, de que mais importante é a pessoa. A pessoa é o centro de tudo e não nossas estruturas econômicas, as diversas estruturas que temos na sociedade. A pessoa, a vida é o mais importante, né? Então eu agradeço muito a oportunidade de poder partilhar um pouquinho aqui com você, só respondendo ali a Creu, né? Você disse de uma paróquia que produziu um material legal para conscientização do dízimo, gostaria que falasse mais um pouco, se tiver tempo. Então, rapidinho, então a gente tem alguns vídeos, estamos sempre disponibilizando nas redes sociais, a gente tem no Facebook a nossa página, né, do Secretariado Arquidiocesano do Dízimo, lá você consegue criar alguns materiais, no site também da Arquidiocese. O vídeo, eu também vou estar disponibilizando lá nessa plataforma, para que quem quiser também, dando, é lógico, os devidos créditos à paróquia que nos ajudou, né, que agradeço muito. E sempre a gente vai estar produzindo materiais, inclusive a gente propôs para ajudar aqui nesse período pequenos videozinhos, sempre com um assunto diferente sobre a evangelização. E esses vídeos vão estar sendo postados na nossa página lá no Facebook e também na página da Arquidiocese. Então quem quiser é só baixar lá, é fácil e pode usar à vontade, tá? De qualquer forma, eu agradeço então. Muito obrigado por essa oportunidade, espero que tenha ajudado e contribuído com vocês aí nesse período também de reflexão, nesse período de quarentena, nesse período de quaresma, né, que nos exige também um olhar um pouco para nós mesmos e também um olhar social. Então, que permaneçamos juntos aí nessa caminhada, que Deus nos abençoe e que a gente consiga passar por esse momento de turbulência, sempre dizendo aí, conscientizando também cada um e cada uma que fique em casa. Ficar em casa nesse momento é salvar vidas, né? Então, não pensemos só em nós, mas no todo, né? Então, meu grande abraço para vocês e fica com Deus. Obrigado por aqueles que partilharam esse tempinho aqui conosco. Abração.